Então eu vou conversar um pouquinho com vocês. Hum, Dicas para envelhecer bem, tá? Mas não são dicas só para envelhecer bem, são dicas para viver bem, né? São dicas que, se a gente conseguir seguir algumas delas, pelo menos, a gente vai ter uma vida mais tranquila de uma maneira geral, não só a velhice, mas a vida de uma maneira certo. geral. Bom, meu nome é Verônica, vocês já me conhecem do grupo, alguns me conhecem pessoalmente. Eu sou doutoranda em Psicologia Clínica e Neurociências pela PUC Rio, sou mestre pela PUC também. Tenho especialização em gerontologia, neurociências e neuropsicologia. Então, vamos começar. Bom, a vida é feita de etapas, na verdade. A gente tem fases da vida, essas fases elas são diferentes entre si. Cada fase tem a sua particularidade. A infância é diferente da juventude, que é diferente da vida adulta e que é diferente da velhice. Em cada uma dessas fases, nós temos objetivos distintos, nós temos formas de perceber o mundo distintas e que a gente vai mudando conforme o tempo vai passando e o desenvolvimento vai acontecendo. Na infância, por exemplo, ela é caracterizada por uma fase de ausência de compromisso. Qual a obrigação que a criança tem? De estudar e tirar nota boa, né? Fora isso, mais nada. Prazer Isso em é, pequenas coisas. É muito engraçado que às vezes você dá um presente caríssimo para a criança e ela se diverte com a caixa. é. Isso é bem, O bem focinho. comum, assim Ah, como eu com os vi. gatos. É, prazer em pequenas coisas. Então, às vezes, você não precisa de muita coisa para divertir a criança. Às vezes, você tendo tinta e papel, pronto. Aquela criança já brinca ali por horas numa coisa muito simples e com a criatividade ela consegue transformar isso em uma brincadeira muito interessante, muito enriquecedora para ela. A criança, normalmente, ela tem um sorriso fácil, né? Crianças felizes sorriem facilmente e isso é muito bom e também demonstram o amor e afeição de maneira bastante sincera e espontânea, né? É muito bom a gente ter contato com aquela criança que está sempre dando beijo, dizendo que ama, dizendo que adora, dizendo que gosta muito. Isso é tudo muito sincero. A criança ela não precisa ser ensinada a fazer isso, ela faz isso naturalmente à medida que ela recebe isso também. Já na juventude, ela é marcada pelo comportamento de grupo, né? A gente tem aqueles jovens que acabam num comportamento quase mimético, né? Um imitando o outro frequentemente. Parecem todos pensam da mesma forma, todos agem da mesma forma, todos se vestem da mesma forma, todos usam as mesmas palavras para se comunicar. É também uma fase marcada por uma necessidade de aceitação e pertencimento. Essa aceitação ela não diz só mais respeito à família, mas ela diz respeito a um grupo social em que ele precisa fazer parte para se sentir bem e feliz. E os sentimentos são vividos com muita intensidade, uma certa pitada de drama, né? Às vezes o adolescente ele cria uma tempestade num copo d'água, numa coisa que poderia ser resolvida facilmente, mas ele está ali vivenciando aquele problema, é tudo muito grande, e aos pouquinhos ele vai entendendo que as coisas são passageiras, né? Que a vida é muito mais parecida com um espiral. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo. Na vida adulta, a gente tem uma necessidade de construir o futuro, né? A gente já começa a pensar nos planos para depois, como é que fica? Como é que vai ficar a minha vida depois, quando eu parar de trabalhar? Como é que vai ficar a minha vida quando meus filhos forem grandes? A gente busca, então, uma estabilidade financeira, a gente busca formar uma carreira sólida. E é também uma fase marcada pela construção da família, em que a gente tem muitas tarefas simultâneas, muitas atividades acumuladas e a necessidade de trabalho incessante, até para a gente conseguir manter isso tudo, né? E ainda pensar no futuro, a gente precisa trabalhar muito para conseguir manter isso. Já na velhice, é uma fase marcada por diferentes coisas, mas que é muito comum estar associada a doenças, a solidão, a ausência de perspectiva. Mas vocês são uma prova viva de que não é isso que caracteriza a velhice. Infelizmente, algumas pessoas, idosas ou não, se caracterizam por essas palavras, mas isso não é uma característica da velhice em si, do envelhecimento em si.
Então, a gente pode pensar a velhice como uma fase madura, em que não há mais aquele desespero, aquele medo, você consegue encarar as situações de uma forma mais tranquila, porque justamente já aprendeu que a vida é feita por esses ciclos que se alternam entre fases boas e fases ruins. É uma fase de maior sabedoria, em que você entende melhor as coisas, em que você entende melhor as situações e consegue olhar para elas de maneira mais sábia. Uma fase de resiliência, uma palavra bastante usada ultimamente, que é justamente quando a gente aprende a lidar com as fases difíceis da vida, com as tempestades que aparecem no nosso caminho, sem competitividade, sem uma necessidade de fazer carreira. Normalmente a velhice está associada com pessoas que já tiveram a sua carreira ou já têm uma carreira estabelecida, sólida, normalmente, né? Isso não é necessariamente uma regra. E com tempo, pessoas com tempo que podem se dedicar ao que dá satisfação. Então, elas podem pegar esse tempo e se inscrever numa universidade aberta da terceira idade, se inscrever num trabalho voluntário, se inscrever em cursos livres, em viagens, em excursões, em gastar o tempo dela com coisas que ela sinta prazer, seja sozinha, seja acompanhada, mas em que ela pode usar esse tempo de uma maneira menos comprometida, esse tempo é menos cronometrado para as obrigações, ele pode ser mais voltado para as satisfações. Então, como é que a gente pode aproveitar melhor isso? A gente precisa lembrar que a vida, todas as vidas e a vida de cada um de nós, portanto, é feita de 3 tempos. É feita do presente, do passado e do futuro. Né? A gente não vive, a gente não consegue se dissociar desses 3 tempos da vida. Então, o presente é o que estamos vivendo hoje. O que a gente está vivendo hoje? Agora estamos todos nós nessa palestra e estamos todos nós tentando aprender mais, tentando melhorar a nossa mente, tentando nos manter ativos. Nós da Mente Sênior estamos tentando oferecer um serviço de qualidade para vocês. E o que a gente faz, então, em prol do nosso bem-estar hoje? Que hoje, no meu dia de hoje, quais as escolhas que eu fiz, e esse é um ponto importante, quais as escolhas que eu fiz, quais as escolhas que eu faço continuamente, que dizem respeito ao meu bem-estar. No passado a gente pensa como que a gente viveu antes, e a gente está de bem com o nosso passado? Ou esse passado ele mais parece aquela bola de ferro que a gente carrega, aquele peso, aquele embrulho no estômago quando a gente olha para trás? E o futuro? Quais os planos que a gente tem para amanhã? Fazer planos, nem que seja de curto prazo, é essencial para que a gente tenha motivação para acordar, motivação para fazer as coisas. Então, os planos, eles são muito importantes para o nosso futuro. Eu não desejo mais nada. Tem que desejar, nem que seja viajar no final do ano, nem que seja comer um peixe no domingo. Enfim, os desejos, eles fazem parte da nossa vida e eles precisam fazer parte da nossa vida. E a partir deles, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para concretizar esses desejos, o que a gente pode fazer para colocar em prática os nossos planos. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, justamente dicas para a gente se manter mais ativo, ter uma vida melhor e ficar em paz com o nosso presente, com o nosso passado e com o nosso futuro. Então, vamos lá. Dica 1, manter a funcionalidade. Quando eu falo de funcionalidade, eu estou falando das atividades que a gente é capaz de executar no nosso dia a dia. E aí a gente tem a funcionalidade, ela é dividida em três tipos de funcionalidade. A gente tem a atividade básica, e aí a gente pensa num bebê. Um bebê, uma criança, aprende gradativamente a tomar banho sozinha, comer sozinha, a controlar o xixi e o cocô, a conseguir se levantar, sair da cama ou ir deitar. Então, essas atividades básicas que fazem parte do desenvolvimento do nosso corpo, elas são essenciais para o nosso dia a dia. Mas eu creio que todos aqui estejam com as atividades básicas bem em dia. Então,
Vamos passar para a próxima. Tem as atividades instrumentais. Essas atividades instrumentais, elas não têm só um componente físico envolvido, elas têm também um componente mental envolvido. Então, são atividades em que o sujeito precisa raciocinar para executar. Veja bem, quando eu falo atividade básica, comer sozinha, tomar banho sozinha, você não precisa planejar muito o seu banho sozinha, você faz isso no automático. Quando eu penso atividade instrumental, um exemplo que eu coloquei aqui, preparar um lanche, você precisa raciocinar isso. Você precisa pensar o que você tem na geladeira para você poder colocar no seu lanche, como que você vai preparar esse lanche, você precisa ligar o forno antes, você precisa fritar alguma coisa, ou você precisa aquecer alguma coisa, ou vai comer frio, precisa cortar, fatiar. Tudo isso envolve já um planejamento, um nível de raciocínio que a atividade básica não demanda. Então, a atividade instrumental, a gente tem atividades mais complexas que as básicas. Por quê? Porque elas não são só físicas, elas são também mentais. E as atividades avançadas são as que exigem um alto nível de capacidade mental. E que eu acredito que é o que todos vocês sejam capazes de fazer. Então, são atividades como participar de um grupo de convivência, fazer viagens, planejar o seu futuro, planejar o seu dia a dia, manter uma rotina, em alguns casos trabalho voluntário ou não, ler, estudar, aprender coisas novas. Essas são atividades avançadas. Ou seja, atividades que demandam muito mais mentalmente do seu cérebro do que do seu corpo em si. E para a gente ter uma vida ativa, um presente ativo e planejar um futuro ativo, é imprescindível manter a funcionalidade. Então, show preguiça. Dica 2, aventurar-se. Isso é muito importante. Quando a gente vive novas experiências, a gente faz com que o nosso cérebro crie novas conexões, a gente faz com que o nosso cérebro crie novos caminhos para as informações transitarem lá dentro. Então, é muito importante a gente estar aberto ao novo. E, às vezes, quando eu falo viver uma nova experiência, eu não estou falando de você decidir escalar uma montanha amanhã. Eu estou, às vezes, dizendo para você ler um livro de um autor que você ainda não conhece, ou ver um vídeo. A gente passou no outro grupo o vídeo do Karnal. Então, você pode conhecer outros filósofos da contemporaneidade que você ainda não conhece, que você pode concordar ou discordar das ideias dele, mas é uma experiência nova. Essa pandemia, ela surgiu para a gente viver coisas novas também. Esse grupo é uma coisa nova, eu não conheço nenhum outro grupo de trabalho que fez o que a gente está fazendo aqui, que é fazer um grupo de WhatsApp, que é conseguir reunir o pessoal no Zoom para dar uma palestra, para conversar, para se conhecer, para interagir. Então, tudo isso, todas essas experiências novas que a pandemia trouxe para a gente, é importante que a gente esteja aberto, que a gente esteja pronto para aceitar essas aventuras novas e crescer com elas. Sempre que a gente tem contato com ideias novas, com experiências novas, elas são oportunidades de crescimento para a gente. Crescimento mental, crescimento humano, crescimento de uma maneira geral. Então, se abrir para o novo é uma excelente dica que eu dou e que tem muita relação com o futuro. Quando você se abre para o novo, você se abre também para diferentes planos no futuro. Quando a gente está fechado, sempre nas mesmas ideias, sempre nas mesmas formas de agir, de pensar, de reagir, a gente acaba não conseguindo, tendo dificuldade de sair desse casulinho que a gente criou para criar planos diferentes. Quando a gente se abre para nossas novas experiências, a gente consegue criar planos diferentes para o futuro. E isso é muito positivo. Evitar o automatismo. O cérebro é uma máquina que exige, que busca eficiência de forma incomparável com qualquer máquina, realmente máquina criada pelo homem até hoje. Então, o cérebro ele tem uma tendência à eficiência absurda. E o que ele faz? Ele transforma tudo no automático. Então, aconteceu uma situação nova, eu tive determinada reação.
eu consegui me sair bem naquela situação, o que acontece? O meu cérebro, opa, essa reação aqui foi boa, hein? Vou automatizar. Ele pega essa reação e começa a jogar para toda vez que aparece uma situação similar. E aí você vai automatizando as suas reações, automatizando a sua forma de responder às demandas do ambiente. E o que esse automatismo faz? Ele cria aquele casulinho que eu acabei de falar. Então, quando a gente começa a refletir sobre as nossas reações, refletir sobre a forma como nós enxergamos as situações, refletir sobre a forma como nós nos colocamos diante das situações que aparecem na nossa vida, essa reflexão ela é importante para a gente evitar o automatismo. Ah, mas, Verônica, o automatismo é ruim? Não, o automatismo não é ruim. O automatismo nos trouxe até onde estamos hoje. O automatismo é maravilhoso. Se a gente tivesse que parar para pensar toda vez que a gente vai fazer tudo na nossa vida, nós provavelmente ainda não teríamos conseguido descobrir a linguagem, inventar a linguagem. Então, olha só como é que o automatismo é maravilhoso. No entanto, o automatismo ele tem umas armadilhas. São dessas armadilhas, são essas armadilhas que eu estou falando para a gente tentar evitar. Então, sempre reage da mesma maneira e a reação, a resposta é boa, mas agora já não te satisfaz mais. Tenta refletir nessa reação que você tem. Tenta pensar numa maneira diferente de agir, buscar uma resposta diferente. Mas, Verônica, e aí? Como é que vai ser depois? Vai ser bem-sucedido? Não vai ser bem-sucedido? Eu não sei. A gente tem que arriscar para poder descobrir. Mas, olha, se for bem-sucedido, olha que legal. Você já tem uma outra forma de reação possível para aquela mesma situação que você estava automatizada. Então, é muito importante que a gente busque sair do automatismo. Alguém falou alguma coisa ou foi impressão minha? Bom, vou seguir. Reconsidere suas certezas. E aí, você vê que está tudo encadeadinho, né? Sair do casulinho, se aventurar, sair do automatismo, reconsiderar suas certezas. A gente constrói certezas justamente para conseguir viver em paz, para não ter que ficar o tempo todo se perguntando. Fazer o exercício da reflexão constante é algo muito difícil e até doloroso, porque a gente acaba vivendo o tempo todo sem chão. É uma angústia constante. As certezas, elas nos ajudam, elas dão um quê de previsibilidade para a nossa vida e que é essencial. Mas quando a gente reconsidera as nossas certezas, a gente também, não todas, pelo menos algumas, a gente também se coloca numa posição em que nós somos capazes de evoluir, nós somos capazes de questionar novamente e talvez encontrar outras respostas, outras formas de ver o mundo, outros significados. Esses significados novos que chegam para a gente quando a gente repensa as nossas certezas, eles podem dizer tanto do nosso presente como do nosso passado e também do nosso futuro. São formas diferentes que vamos encarar o mundo de agora em diante, e é uma forma diferente que a gente vai encarar o nosso próprio passado. Isso pode nos ajudar, por exemplo, a ficar em paz com o nosso passado. Então, às vezes, a gente constrói uma mentalidade, a gente constrói uma certeza que é muito dura com a gente mesmo, então a gente, às vezes, precisa reconsiderar essas certezas, diminuir essa dureza e conseguir reinterpretar a forma como nós agimos e nos perdoar, passar para frente, né? Ir em frente. É importante isso. Aprender sempre é possível. Eu tive uma paciente, quando eu trabalhava no hospital, que ela dizia uma coisa, ela era uma velhinha muito, muito, muito danadinha. Ela já tinha 92, eu acho. E para vocês terem uma noção, ela morava no Alto da Mangueira, ela subia de mototáxi. Eu ficava apavorada quando ela me falava isso. Eu subi de mototáxi, eu falei, meu Deus, a senhora... Ela tinha uma dificuldade de andar muito grande. Eu falei, meu Deus, a senhora numa moto subindo aquelas ladeiras, aquelas vielas
aqueles espaços pequenos e eles andam com moto, né? Passando como? Correndo. Então, eu ficava apavorada. Ela era uma pessoa fantástica, fantástica. E ela me ensinou uma coisa que me marcou muito. Ela dizia assim, minha filha, conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente sempre pode aprender. A gente sempre pode aprender alguma coisa. Esse aprendizado, ele pode fazer bem para o nosso cérebro, ele pode fazer bem para a nossa autoestima. Não é bom quando a gente aprende, domina um assunto, quando a gente fala, eu sei falar sobre isso. Isso faz bem para a gente, faz bem para o nosso ego e não tem nada de errado com isso. A gente também pode se abrir para novas possibilidades. Olha, eu aprendi isso aqui, eu conheço isso aqui, então eu tenho um mundo novo agora aberto diante do que eu aprendi e posso explorar esse mundo. Então, aprender sempre é possível, nunca é tarde para aprender. E eu não estou falando só de aprendizagem de um livro, de um texto, de um hábito novo. Eu estou falando também de aprendizagem enquanto seres humanos. É sempre bom a gente aprender. Aprender sempre é possível. Aprender a agir de uma forma diferente, aprender a pensar de uma forma diferente. Aprender é sempre bom e é sempre possível, sim. Não perder o entusiasmo. O que significa entusiasmo? É o estado de espírito impelido a manifestar a admiração que o domina. Força, veemência, transporte, arrebatamento, paixão viva, inspiração. Dessas definições, a que eu mais gosto é o arrebatamento. O entusiasmo é você ter justamente essa vontade, esse brilho no olhar para fazer as coisas, para se envolver nos seus projetos, novos ou velhos. Esse entusiasmo ele é essencial para que a gente não perca o pique, para que a gente olhe para o futuro com esperança, para que a gente levante de manhã e acredite que pode ser um dia melhor que o dia que passou. E isso é essencial para a gente ter uma vida plena, para a gente ter uma vida feliz. Então, o entusiasmo ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ai, Verônica, mas eu não consigo ficar entusiasmada 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não, claro que não, ninguém consegue, nós não somos robôs. Mas tentar sempre recuperar o nosso entusiasmo, nem que seja com alguma coisa. Às vezes a gente está mais triste, aconteceu uma situação que não te agradou, então busca uma outra coisa, busca vivenciar uma outra experiência, mesmo que seja uma que você já conhece, mas que te traz entusiasmo. Ai, Verônica, quando eu fico triste, eu gosto de mexer com planta. Então, vá mexer com planta. Recupere seu entusiasmo. O entusiasmo, ele não é uma pílula que a gente toma. Ele é algo que vem de dentro. A gente tem que arregaçar as mangas e buscar esse entusiasmo também. Nós não somos agentes passivos disso, nós somos agentes ativos da nossa vida e do nosso entusiasmo, das nossas decisões, das nossas escolhas. Isso é essencial para o nosso futuro. Não carregue mágoas do passado. O teu passado ele não pode servir para você como uma âncora, não pode ser aquela bola de ferro, como eu falei, em que a gente carrega, está sempre pesado, está sempre em débito, está sempre com aquela mágoa. Quando eu falo para a gente praticar o perdão, e eu falo do auto-perdão, eu acho que o auto-perdão é o perdão mais difícil que existe. Tem uma palestra do padre Fábio de Mello, sem entrar no campo da religião, que não é o que cabe aqui, mas eu gosto muito dele justamente por esse olhar filosófico que ele tem em relação à vida e à religiosidade dele. E ele fala justamente disso, que o auto-perdão é essencial. Quando a gente não pratica o auto-perdão, a gente não consegue olhar para frente, porque a gente está sempre devendo o passado. É aquele boleto que a gente não pagou, sabe? Tem que pagar o boleto, tem que deixar para trás. É muito injusto olhar para a gente hoje, com tudo que a gente já aprendeu, com tudo que a gente já viveu, e cobrar da Verônica de 20 anos atrás essa mesma experiência. Não é justo, não é certo. Então, a gente tem que olhar para trás e entender que as decisões que a gente tomou, certas ou erradas, elas eram influenciadas pela nossa capacidade de julgamento daquela época. E a gente não pode julgar
a pessoa que era antes, que tomou aquela decisão, com o aprendizado que tem hoje, porque certamente o aprendizado que tem hoje foi formado por aquela decisão ruim também. Então, é muito importante que a gente fique de bem com o nosso passado, que a gente pratique o auto-perdão e que a gente use os nossos erros do passado, todo mundo carrega esses erros, que a gente use esses erros para crescer e não para nos prender. Ele tem que ser o botão da escada rolante e não a pedra que segurou a gente lá embaixo. Encontre o que te dá prazer. Não importa o que seja, não se prenda a julgamentos, mas faça o que te dá prazer, faça o que te dá satisfação. Se você gosta de ler, se você gosta de artesanato, se você gosta de consertar coisas, se você gosta de cozinhar, de fazer trabalho voluntário, de cuidar de bicho, não importa o que seja, faça o que te dá prazer. Não importa o que as pessoas pensam. É importante que você se sinta em paz com o teu presente. Então, é importante que você encontre e realize atividades que são prazerosas para você, que te fazem bem, que te trazem bem-estar. Isso é essencial. Evite comparações. A grama do vizinho sempre é mais verde, gente. Ninguém coloca, agora é Instagram, né? Mas ninguém coloca no Facebook, porque eu ainda não sei mexer no Instagram. Ninguém coloca no Facebook, por exemplo, a foto daquele dia que só tinha pão com mortadela para comer. Eles só colocam a foto daquele restaurante gourmet, daquele japonês, aqueles pratos maravilhosos e tudo mais. Então, é muito importante que a gente se lembre disso. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas vocês podem ter certeza, o vizinho, para ter a grama verde, também passa por dificuldades. E a gente não sabe quais são essas dificuldades, porque elas nem sempre são compartilhadas conosco. Então, quando a gente olha para o lado, a gente vê, nossa, fulaninho está arrebentando, está fazendo isso, aquilo outro. A gente não sabe por que situações aquele fulaninho passa, ou se aquilo está realmente arrebentando, ou se aquilo está arrebentando com o fulaninho, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde porque a gente não vê o trabalho que dá regar, a gente não vê o trabalho que dá adubar, a gente não vê o trabalho que dá evitar que as pessoas pisem naquela grama para que ela continue verde. Então, é muito importante que a gente lembre disso. Evitar comparações. Cada um vive o que é importante viver para o seu aprendizado. Então, as situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, é importante que a gente transforme essas situações em motor para o nosso aprendizado, para a nossa grama ficar verde. A do vizinho não me interessa. O que tem que interessar é a sua grama que tem que estar verde. A do vizinho pode estar verde, pode estar vermelha, pode estar azul, pode estar roxa com bolinhas amarelas, mas a sua tem que estar verde para você. E lembrar que às vezes a gente só pode fazer o que é possível, né? Maravilhe-se com pequenas coisas. Justamente esse período da pandemia abriu para muitas pessoas a possibilidade de olhar para as pequenas coisas com mais satisfação. Então, conseguir contemplar as coisas boas que te cercam, conseguir contemplar a natureza, conseguir contemplar a família, conseguir contemplar os amigos. Eles estão distantes, mas olha, a gente continua amigo, mesmo longe. Olha que coisa maravilhosa. A gente continua perto, mesmo afastado. A gente tem saúde, a gente tem coisas boas para agradecer. Novamente, sem entrar no campo da religiosidade, mas agradecer ao que passa pela nossa vida, independente para quem agradecer, mas ser grato de uma maneira geral. Então, olhar para as coisas à nossa volta e pensar, olha que coisa maravilhosa que a gente pode vivenciar. Você vê, está chovendo, tem menos carro na rua, tem menos gente na rua. Será que se eu chegar na janela eu consigo sentir cheiro de terra molhada, nem que seja do meu vasinho de planta? É maravilhoso esse cheiro, né? E até hoje ninguém nunca conseguiu colocar num perfume. Então, que coisa boa. Vamos tentar sentir isso, vamos tentar nos maravilhar com as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Seja um bichinho pedir carinho, seja uma criança pedir carinho,
seja a gente poder ver o pôr do sol, poder olhar a lua. Às vezes a lua está tão linda. Esses dias têm feito dias tão lindos. Essa semana nem tanto, mas semana passada estava cada dia maravilhoso. Então, poder olhar para o céu, poder olhar em volta e pensar as coisas boas que nos cercam, né? Como a gente está cercado de coisas tão maravilhosas e tão grandes, e como nós somos tão pequenos diante disso, e os nossos problemas, então, são menores ainda. Pratique a gratidão. A gratidão, ela é altamente associada à redução de casos de depressão, de casos novos e também de remissão de depressão. Então, a gratidão é essencial. Mas eu não acredito em Deus. Não tem problema, você não precisa agradecer a Deus, mas olhe para a sua volta e pense nas coisas boas que te cercam. Isso é um exercício de gratidão. Então, quando a gente consegue agradecer pelas coisas boas que nos cercam, quando a gente consegue fazer uma lista antes de dormir das coisas em que nós podemos ser gratos, a gente consegue também olhar para a nossa vida e pensar na nossa felicidade. A gratidão e a felicidade, elas andam de mãos dadas. Pessoas gratas são pessoas mais felizes. Então, quando acabar o dia, quando você deitar na cama antes de dormir, pensa nas coisas boas que te aconteceram. A gente não pode ficar esperando como coisa boa, ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena deve ser maravilhoso para quem joga, não é o meu caso. Mas assim, pensa nas coisas boas. Olha, hoje eu comi aquela coisa que eu gosto. Eu comi aquela comida maravilhosa que eu preparei com tanto carinho, estava tão delicioso. Então, seja grato por isso, seja grato pelas pequenas coisas. Não espere as coisas grandes, imensas, maravilhosas para ser grato. Seja grato pelas coisas pequenas, porque são elas que dão graça para a nossa vida. São elas que floreiam a nossa vida. Aceite os outros como eles são. Essa eu acho que é a dica mais difícil. A gente tem uma tendência de achar que o outro precisa mudar, que o outro precisa melhorar, que o outro precisa, de alguma forma, mudar a forma como ele pensa. E quando a gente entra num plano de aceitação do outro, a gente tem uma relação muito melhor. A gente não cria expectativa. Então, olha, o outro é assim, o outro não vai mudar. Então, como é que eu posso lidar com ele da melhor forma? Como é que eu posso aceitar ele da melhor forma? Como é que eu posso acolher? Essa aceitação, ela também está relacionada ao amor. Então, quando a gente aceita, a gente ama aquela pessoa. Então, a gente tem que amar aquela pessoa como ela é. Aceitar o outro como ele é. E aí a gente vai viver mais em paz também. Aquela pessoa que está sempre olhando os defeitos dos outros, sempre buscando como que os outros podem melhorar, mas nunca olha para si, nunca sai do seu automatismo, nunca revê suas certezas, nunca faz escolhas diferentes, nunca se aventura, essa pessoa ela deve ter bastante dificuldade de viver, porque ela está sempre pensando que o outro tem que mudar e ela não tem nenhuma ingerência sobre o outro, e ela nunca consegue olhar para si, nunca consegue ser grata pelas coisas que tem. Então, é muito importante que a gente aceite os outros como eles são. Eles são assim, assim eles serão. E como que a gente pode viver da melhor maneira possível com essas pessoas. Então, gente, resumindo, para finalizar, se manter ativo e funcional, se aventurar, evitar o automatismo, reconsiderar suas certezas, aprender coisas novas, não perder o entusiasmo, não carregar mágoas do passado, encontrar o que te dá prazer, evitar comparações, se maravilhar com as pequenas coisas, praticar a gratidão e aceitar os outros como eles são. Essas são as dicas que eu dou para a gente viver em paz com o nosso passado, ter um presente satisfatório, prazeroso e criar bons planos para o nosso futuro e capacidade para executar esses planos e alcançar as nossas metas. A felicidade, ela é de dentro para fora. Não espere um evento externo para ser feliz. Encontre a felicidade dentro de você, com o que há dentro de você e com o que te cerca. Isso é o mais importante. Eu acho que essa é a lição mais importante. Ok? Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade
como disse Carlos Drummond de Andrade. Gente, esses são os nossos contatos, vocês têm. Eu quero agradecer pela paciência de ouvir.